Birimbau. E é isso aí, vamos que vamos. Oitava edição do programa Birimbau, esse programa que acontece toda sexta-feira, às 18 horas, aqui no canal Twitch TV, Cine Quebrada, certo? E é isso aí, hoje a nossa temática vai ser sobre literatura preta, de boa. Só lembrando que o programa Birimbau é uma iniciativa da Cubata Big Free de Angola, em conjunto com o Centro Unificado Pan-Africanista, duas organizações pan-africanistas, quilombistas, que se juntaram para realizar esse programa e trazer todas as temáticas que se referem a nós, africanos e afrodescendentes, certo? Então vamos que vamos, hoje o papo vai ser ótimo, hoje o papo vai ser massa, e estou aqui com Buba, estou aqui com Kátia Regina, vou pedir para eles se apresentarem, né? Eu só queria perguntar para um dos dois, quem é a pessoa mais velha entre os dois, para a gente começar sempre com o mais velho, para seguir a gente tem seguido essa dinâmica de quem começa falando é o mais velho. Então, entre vocês dois aí, quem é o mais velho, se apresenta e depois passa a bola para o outro. É isso aí, vamos que vamos. É melhor 01, querido. Eu vou ficar revelando a minha idade aqui em rede nacional. Como que funciona isso? Sou uma dama, né? Então tá. Eu começo a me apresentar. Eu sou Felipe Bubanada, eu sou da Guiné-Bissau, sou estudante da Unilab. Cheguei aqui em Brasília em abril de 2015. E até hoje ainda estou aqui. Na verdade, na Unilab, ainda não terminei. Fiz a minha primeira graduação lá em bacharelado em Humanidades e estou terminando a licenciatura em Ciências Sociais. Vai, Catita, se apresenta aí agora. Saudações africanas, meus irmãos, é muito bom, muito prazeroso estar aqui com vocês hoje, trocando essa ideia. Muito bom estar colaborando com a FUP, estar colaborando com o coletivo Big Free de Angola, né? Os irmãos aí que já nos conhecemos da caminhada, mas ainda não tive a oportunidade de estar presente em nenhum encontro do coletivo. E espero, quando for ao Rio, né, poder conhecer o restante do pessoal dessa organização linda, que também deixo aí como referência para quem é do Rio de Janeiro e está procurando aí uma organização de gente preta, né, que esteja estudando, sabendo. E é isso. O que eu tenho para falar de mim é que está tudo interligado, né? Eu sou a Kátia Regina, eu sou poetisa preta, já venho desenvolvendo um trabalho já de uma escrita poética voltada para a nossa luta do povo negro, para as questões, né, existenciais do povo negro, o nosso eu lírico, né, que é bem demarcado, específico, e carece de um contexto literário que é necessário para a gente conseguir se expressar enquanto povo, e já vem desenvolvendo isso há algum tempo na minha escrita, né? Eu hoje estou aqui vivendo na Bahia de Todos os Santos, mas eu nasci em Belford Roxo, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, sou criada em Mesquita, e é isso, a Baixada Fluminense me acompanha em todos os tons da minha escrevivência, né? E é um prazer estar aqui conversando com vocês hoje e fazendo parte dessa colaboração. A nós. Vamos conversar. Nós. Vamos que vamos. Assim, a primeira coisa que eu queria perguntar assim, para os dois mesmo, depois mais tarde eu começo a fazer umas perguntas mais direcionadas, mas é isso, né? No contexto de comunidades negras, africanas, seja em um continente africano ou também na diáspora, a gente tem um constante contato com a literatura sem saber que literatura é literatura, certo? Então, eu gostaria de saber para vocês como foi o processo que vocês se aproximaram da literatura, vamos dizer assim, dos livros, melhor assim dizendo, né? Porque a literatura a gente está constantemente, né, com ela, na música, na poesia e tal, mas como é que foi
esse lance, essa aproximação com os livros, certo? Para vocês, o processo de cada um de vocês. Vá, Buba, vá você primeiro. Vamos manter essa Tá ordem. Primeiro o certo. Buba, depois Catita. Tá certo. Então, o meu processo de aproximação com o livro eu acho que é uma coisa lá de casa mesmo, que o meu pai é professor. Então, sempre teve livro na nossa casa e então eu comecei bem cedo, tipo, antes de começar a estudar, que eu estava em Pada, numa região lá bem distante. Antes de eu começar a frequentar a escola, que eu comecei um pouco tarde, eu já estava aprendendo a ler com meu tio. Então, o meu processo de aproximação do livro é bem lá em casa. Então, de aproximação já à poesia, aquilo foi um processo um pouco tardio. Em 2014, quando eu estava... Em 2013, 12, 13, eu estava terminando o ensino médio, eu tive contato com um professor no 12º ano, que é professor de literatura. Então ele meio que acabou que nos pressionando a escrever poesia e tudo mais. Ali eu comecei a ler poesias. Ler poesias, inicialmente comecei com poesias mais europeias, assim, Fernando Pessoa, Lusíadas de Camões. O meu tio tinha um livro lá, Lusíadas, eu comecei a ler e tudo mais. Então, meu contato com o livro foi em casa, e depois com poesia já foi um pouco tardio, mas foi a questão mesmo da necessidade, a questão de querer falar e não tem ninguém que te escuta, então você vê como tem uma outra forma de falar e você recorre a essa forma para se expressar, para libertar aquela criança ou aquele velho dentro de você que quer sair, que quer falar alguma coisa para o mundo e para todos. Então, eu acho que eu paro por aqui, depois eu continuo. Muito bom, irmão. De fato, a poesia, né, ela tem esse poder de fazer com que a gente mostre para o mundo coisas que estão dentro da gente e que realmente muitas pessoas, talvez se a gente fosse falar em outros modelos de discurso, não escutariam a gente. Mas a poesia ela tem um poder de cativar tanto as pessoas que elas não têm como escutar também, né? Eu também vejo por esse lado também. Muitas coisas que eu quero dizer, eu não falo assim dessa forma assim normal. Eu escrevo poesias para que as pessoas se sintam tocadas e não só entendam, mas elas se sintam tocadas, porque vem do meu interior e também tem que atingir o interior delas, certo? Muito massa, muito massa. Eu acho que o meu processo também é bem parecido com o seu. E você, Catita, fala tu, como é que foi essa inserção nos livros, na poesia e pá? Fala para mim. Falando da minha trajetória, eu também me aproximei com essa parte da leitura, da literatura escrita em si, né? E dentro de casa. Eu sou filha de uma mulher que ela é educadora, formada, né, no antigo normal, para ser professora. Minha família é de educadoras. Fui educada, fui ensinada a ler e escrever praticamente dentro de casa, com minha tia Ariadna, com a minha mãe. E minha tia Ariadna foi a minha professora até a 4ª série, né? Eu tive o privilégio de ter uma família ali de pessoas que já se preocupavam com esse processo de educação, né? Aprendi a ler bem cedo e desde sempre estou lendo um livro, desde sempre estou procurando esse silêncio para me concentrar nas leituras. Em primeiro momento, eu sempre tive uma paixão por poesia, e eu também já tive muitos cadernos de poesia. Eu fui adolescente melancólica, canceriana, romântica, que escrevia bilhetinhos de amor, que escrevia poeminhas
tantas situações que aconteciam, eu escrevia sobre aquilo, ai meu Deus, estou apaixonada. Com 12 anos de idade eu já tinha poesias de amor, né? Também sempre fui muito, eu li muito, eu lia muito a Bíblia, né? Porque minha família é de base cristã, então sempre tinha várias Bíblias na minha casa. Na casa da minha mãe tem várias Bíblias, você abre a estante, tipo, várias versões, né, das Bíblias. E eu sempre gostei de ler os provérbios, cânticos de Salomão, que declarações de amor, né, são poemas de amor. O pessoal Rastafari tem a sua própria versão sobre o Cântares, né, que é uma declaração, dizem que é uma declaração de amor do rei Salomão para a rainha Maqueda. Então eu viajava nessas referências, assim, e sempre fui muito lúdica, muito me transportando muito, sabe, para as sensações, para os sentimentos dos personagens. Então, eu sempre gostei de viajar para essa dimensão paralela da literatura. Com a literatura preta em si, foi um processo de transição, né? Exatamente por conta dessa conexão com a literatura Rastafari, eu também comecei a ter algumas referências pretas na minha busca no dia a dia. E aí começa a você a perceber que Salomão era preto, aí você, caramba, era todo mundo preto, que legal. Aí você começa a fazer uma busca das outras referências. Marcos Garvey também é uma grande referência para mim no quesito de literatura preta, mas antes de tudo, antes de chegar à literatura preta pelos livros, eu cheguei pelos slams, né? Pelos saraus. Antes eram os saraus, agora são os slams. Né? Essa literatura preta da rua, da galera que anda cantando, anda declamando as injustiças também, declamando suas bandeiras, declamando o amor preto. Então, para mim, acho que os primeiros contatos com essa literatura preta foi na rua, no Rio de Janeiro, sempre passando por um sarau, sempre acolhendo mais essa condição de ser uma poeta também, por que não, né? Mas ainda assim, a minha poesia, ela geralmente é dita nos intervalos dos slams, né? Que é uma poesia que chama mais para essa questão da ancestralidade, do amor preto. Eu não gosto muito da competição em si, do slam, sabe? Aí eu sempre... eu tenho uma produção literária um pouco mais voltada para a leitura, né? Para a demarcação estética também do som, das palavras, mas não chega a ser um poema discurso, né? Como no slam. É isso, eu estou tentando, estou aprendendo a cada dia e as minhas referências são renovadas a cada dia. É isso, Macaulay também é minha grande referência, meu irmão, convive comigo no dia a dia, né? Também grande poeta, e a gente sempre se alimenta de referências, de poesias. Estou com saudade, querido, porque a nossa troca cotidiana, de fato, me enriquece bastante. E o Buba, né? Eu ainda não comprei seu livro, é Barulho Calado, não é isso? Tenho muita vontade de ter o seu livro aqui comigo para me debruçar um pouco mais sobre a sua poesia. Eu vou querer escutar algumas poesias suas, inclusive umas musiquinhas, né? O que você me diz? Pode crer. Uma boa pedida, hein, Cátia Regina? Tá bom. Muito massa, porque hoje você falou esse lance da Bíblia de quando você era criança. Hoje aqui eu aleatoriamente estava no meu quarto e tem uma Bíblia aqui dos Salmos e do Novo Testamento. Aí eu abri de bobeira, assim, sabe? Só para dar uma olhada mesmo, né? Não é uma coisa que eu costumo muito fazer, né? Porque no caso a gente tem a Bíblia porque, né? Mas tipo, aqui em casa a gente não é cristão, né? Mas eu abri para ver os Salmos e realmente tem um forte apelo poético, sabe? E é muito interessante mesmo, né? Muito massa, muito massa. Assim, a gente poderia... Kátia, o seu coisa está desligado, liga aí. O coisa aí do microfone.
Agora Pronto. sim. Eu só queria fazer um adendo sobre essa questão das nossas referências, né? É porque é isso. A gente constrói a nossa bagagem artística, né? Aquilo que a gente tem para dizer para o nosso povo, que a gente oferece, com tudo que a gente tem, né, gente? E a nossa família é a base dessa construção. Então, hoje, eu sou uma pessoa que tem acesso, por exemplo, a uma forma de comunicação, eu consigo aqui, separei vários livros aqui, né, para mostrar, livros que a gente tem hábito de comprar para enriquecer as nossas referências. Então, a gente vai produzindo aquilo que a gente pode com o que a gente tem, né? E graças a Deus eu tive grandes referências dentro da minha família, que hoje eu me sinto muito mais íntima de um livro de poesia, de um livro que tem a ver mais com a minha própria história, por exemplo, do que minha mãe, porque eu já tive essa aproximação com ela, do gosto da leitura, então eu já fui atrás das minhas próprias referências, né? E para mim, eu acho surpreendente quando a gente começa a ter esses insights de busca das nossas referências, por exemplo, e perceber que aquilo que a gente lia lá atrás já era um ensinamento africano, né? Principalmente vários trechos da Bíblia, no Velho Testamento, tem ali reflexões que são parte da filosofia africana e que isso tem sido descortinado agora, né, por conta da pesquisa dos filósofos africanos, dos teólogos africanos, e assim vai. E a gente entende também o processo colonial que acontece, né, nessa disputa editorial que já aconteceu há muito tempo atrás, que é essa disputa de narrativa, né, religiosa, de controle, de poder colonial. Mas é interessante a gente separar as coisas e conseguir entender que a Bíblia, sim, pode ser minha referência quando a minha concepção, né, daquela mensagem que foi escrita ali foi algo construtivo para a minha vida. Mas é bom a gente ter o nosso próprio olhar sobre aquilo que chega até nós. E quanto mais referências eu vou compreendendo no meu dia a dia e assumindo na minha construção de identidade, eu vou entendendo que tudo tinha que estar lá do mesmo jeito que estava, sabe? Que a minha complexidade de ser, né, é alimentado o tempo todo por essas referências pretas e africanas, porque, volto a dizer, eu sempre digo isso, quem construiu tudo que a gente tem hoje de referências artísticas, culturais no Brasil foram as pessoas pretas, mano. Indiretamente a gente vai entendendo isso conforme a gente vai construindo, vai tirando as escamas, né? Desse roubo cultural que acontece constantemente. Então, é isso. Tem gente que fala assim, porque eu estou lendo a Bíblia aqui e eu vou parar de ler isso agora que eu sou uma pessoa preta que entende que o poder colonial da igreja destruiu tudo mais. Eu gosto de ler a Bíblia com a minha mãe, eu gosto de sentar, eu gosto que ela me mande os salmos, as mensagens, assim como os itãs, né, que a gente começa a entender a mitologia dos orixás, a mitologia dos iorubás, e eu também entendo que dentro da minha família tem a sua própria mitologia, sabe? As coisas que a minha mãe transmite para mim até hoje ainda são muito preciosas, mesmo que eu não esteja dentro de um determinado rito religioso e tudo mais. Então, é isso, a poesia das nossas mais velhas, né? É uma grande referência na nossa construção de mundo, e eu acho que todo poeta tem essa consciência, de alguma forma, na sua escrita, né? Esse traço de mãe, esse traço de tia, essas mulheres pretas que estão à nossa volta sempre nos trazendo os cliques, né? Gatilho, né? Que a galera chama. Gatilho. E às vezes o gatilho que ela me traz com 7 anos de idade, eu só vou apertar ele com 30. Mas está aqui, né? É um processo mesmo. Mas eu vou falar muito, não, falo demais, eu falo bastante, né? Todo mundo me conhece.
Tá massa, é isso. Hoje todos os momentos é o dia de falar, tá ligado? E tá suave, mano. É isso aí. Eu acho muito massa a gente ter a possibilidade de fazer releituras também, né, do que a gente já mesmo viveu, com o acúmulo do presente, certo? Acho que é muito interessante isso, tá ligado? E é isso aí, cara, ter contato também com a literatura, com a cultura Rastafari, você olha para a Bíblia de outra forma, e é muito importante. Por isso que eu comecei perguntando sobre a literatura, porque eu sei que nós, enquanto sujeitos pretos, né, africanos e afrodescendentes, a gente, desde cedo, a gente tem contato com a oralitura, sabe? E aí, é isso que a Kátia falou, né? A gente usa todos os nossos referenciais, todo o nosso potencial de referência mesmo de perto, da nossa família, da nossa comunidade, do nosso povo, né? Para fazer uma construção artística, né? E aí eu já vou adentrar na próxima pergunta que eu quero fazer para vocês, que é exatamente sobre o processo criativo de vocês, né? Que é esse lance de acessar essas referências, que, como a Kátia falou, tem certas ideias, certos conselhos, certas maneiras que são colocadas para a gente quando a gente tem uma idade e a gente não consegue entender. É como mensagens do meu pai. Cara, tem coisas que meu pai me dizia quando eu tinha 8 anos de idade e eu só consigo vir entender agora com 24, sabe? É uma coisa assim que está dentro da gente, foi colocada para a gente, está dentro da gente. Eu não entendi naquele momento, hoje em dia eu entendo. E através disso eu posso criar também textos, sabe? Isso é muito, muito, muito maneiro, muito maneiro. Tinha outra coisa que eu queria falar também, mas depois eu lembro. Vamos caminhar para essa segunda pergunta. Então, nesse sentido, como que funciona para vocês assim esse processo de criação, né? Muitas pessoas falam sobre o processo criativo e a gente também vê muito na sociedade do imediato. A gente está na sociedade do imediato, né? E na sociedade do imediato a gente vê muito processo criativo das pessoas que fazem esse processo de vomitar, tá ligado? Adiante, não sei se é o melhor termo para usar, mas de você tem um sentimento, uma situação, uma experiência específica e você coloca para fora. Mas a gente vai amadurecendo isso e a gente não deixa de fazer essa questão, né? Passei por uma situação, eu vou botar aqui no texto. Mas a gente também vai aprimorando isso, né? O processo criativo, ele não se torna uma coisa de 40 minutos, ou de 1 hora, ou de 2 horas, e ele vai até estendendo o tempo, pelo menos estou falando do meu especificamente, né? E aí eu quero perguntar para vocês, como é que funciona na cabeça de vocês, na mente de vocês, no coração de vocês, corção de vocês, como que funciona esse processo criativo? Vai lá, Buba, solta a voz. Minha coração. Antes, eu gostaria de ler um trecho aqui de Ampateba. Solta a voz. Ele disse assim que a fala produz um efeito total. As palavras devem ser entoadas ritmicamente, porque o movimento precisa de ritmo, estando ele próprio fundamentado no segredo dos números. A fala deve reproduzir o vai e vem, que é a essência do ritmo. Então, na criação, por exemplo, da poesia ou a música, na verdade, eu acabo fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Como você falou, às vezes é questão de querer tirar algo para fora. Quando eu tiro para fora, eu coloco num papel, eu consigo lidar com esse algo num papel, porque eu consigo mudar o que eu estou vendo ali, eu consigo tirar algo, colocar algo. Então, às vezes é um refúgio, é forma de jogar a minha inquietação no papel e tentar brincar com ela quando é sentimento, por exemplo, do amor, ou questão do humor. E quando é questão da inquietação, no questão da política, porque, na verdade, foi até assim que eu acabei começando a escrever. Eu conversava com um tio, a gente conversava sempre questão política, da situação que a gente passava e tudo mais, ou da desvalorização do que era nosso e essa questão da colonização entrando assim com tanta força e não tinha nada
tipo, as pessoas estavam tomando o que era nosso como se é uma coisa já ultrapassada. E o que não é ultrapassada já é o que vem lá da Europa e tudo mais. Então, essas coisas sempre me inquietou bastante e me inquieta ainda. Então, eu dizia, bom, então, eu vou começar a jogar no papel. Mesmo que as pessoas, outras pessoas não vão entender de imediato, mas quando eles me ouçam falar dessas coisas, quem sabe eles vão querer saber mais ou perguntar mais, vão querer, tipo, alguma coisa a gente tem que deixar, mesmo que seja com ferramenta dos europeus, mas a gente tem que deixar algo. É, por exemplo, eu fiz uma poesia uma vez, há pouco tempo aqui, eu percebi que na poesia eu consigo. Bom, quando eu comecei a escrever, eu falava sempre isso. Eu vou escrever, mesmo que o meu português não é tão bom, mas quando a pessoa me ouça lendo essa poesia, essa pessoa não vai prestar atenção no que eu estou escrevendo, mas em que eu estou mostrando. Por isso que eu intitulei o meu livro lá de Barulho Calado. Quem sou eu? Que quer fluir, destruir ou conter o que inibe os sorrisos ricos e brancos. Quem sou eu que está disposto a matar a alegria sinistra da fome, forjada pelos forasteiros, que fazem de tudo para matar a alegria pura do povo puro? Quem sou eu que quer matar o artifício da manhã que faz do dia uma calamidade e da noite um hospício que hospeda a insônia? Sou a tristeza da beleza do mal, que vive no laboratório da fome, fomentada pelos filhos da tirania. Sou a antítese da verdade velha e mascarada. Sou barulho calado, pesadelo do silêncio comprado e o câncer da conformidade imposta. Então, eu acho que a minha inspiração, não sei se algumas pessoas não vão, muitas pessoas não acreditam muito na inspiração, mas como ainda é o mais usual, então eu acho que a minha inspiração é baseada na realidade, mas principalmente na minha realidade. Por exemplo, quem sou eu? Às vezes eu faço essa pergunta para mim, mas quando a pessoa faz essa pergunta para mim, eu simplesmente posso responder que eu sou Felipe, é, que depois mudou para Felipe, que é o meu nome original, Felipe, que em Balanta quer dizer justiça, palavra e tudo mais. Então, saber quem sou eu hoje, na nossa sociedade africana hoje, é um pouco confuso. A gente vive um ser africano, é, eu, no meu caso, um ser balanta, é, e a gente vive um pouco do que é universal. Então, na sociedade guineense hoje, para falar de que, por exemplo, se eu falar que eu sou balanta, numa aldeia de balantas, é um pouco confuso, porque eu posso ser balanta, mas a minha cultura não é com base na cultura balanta. E quando eu saio dali, eu, tipo, estando aí na praça, na Bissau e tudo mais, antes sempre as pessoas me indicavam como pessoa de interior. E quando eu volto, tipo, para interior, como eu já nasci em Bissau e depois eu ia lá e voltava, me viam como pessoa ali de cidade e tudo mais. Então, eu percebi que mesmo tendo esse paradoxo, o meu eu interior fazia barulho, porque a minha inquietação eu colocava no papel, não pensava em publicar de imediato, mas às vezes eu colocava como questão que podia me ajudar, tipo, me ajudava a fazer a minha voz chegar em outras pessoas e já de uma forma diferente, de uma forma cativante, da forma que as pessoas vão parar para ouvir o que eu quero dizer, ou o que eu tô tentando dizer.
digamos assim. Então, a minha inspiração é mais na minha realidade e no vai e vem da vida. Não sei se respondi a sua pergunta, Macaulay. Respondeu perfeitamente, irmão. De fato, é muito massa você ter trazido esse lance dessa interpelação que você faz constantemente a você mesmo, né? Que é isso, como eu digo, como eu disse, a gente está na sociedade do imediato, e por mais que as pessoas façam essa pergunta para si mesmas, elas respondem de maneira muito rápida e superficial, né, cara? E aí, tipo, fazer essa exploração, né, cara, é muito importante. Entender a gente também enquanto sujeitos que temos raízes, mas que a gente também está sempre sujeito a circunstâncias específicas, né, de quando você estava no interior e foi para a praça, e depois quando você está na praça, você volta ao interior. Tudo isso influi também sobre você, né? Muito massa, muito boa sua resposta, né? Muito massa, irmão. Kátia Regina, solta a voz, fala você, como é que é esse processo criativo aí? Eu solto a voz, lá em Mesquita é nós. Então, Macaulay, qual era a pergunta mesmo? Eu estava aqui viajando na resposta do Buba, assim, né? Pensei muitas coisas a partir do... Pô, que poesia boa. Todos nós. Que poesia boa, gostei muito dessa poesia. Que poesia boa essa resposta, de fato. Sobre o processo criativo, minha irmã. Como é que é o seu processo criativo? Sim. Então, posso falar agora do meu processo criativo no momento. Tem sido exatamente esse devir existencial. A minha energia criativa para a escrita poética se vem nesse momento de toda essa circunstância que a gente está vivendo, que é essa viagem interior de nós para nós mesmos, né? Toda essa busca de onde viemos para onde vamos. E como todas as pessoas têm a sua referência, né, da sua interação energética do cotidiano, a minha interferência agora é essa energia do axé, né, a energia que vibra a nossa ancestralidade, a energia que vibra a nossa continuidade, os aprendizados do cotidiano. Eu tenho agora uma família de axé, né, eu me sinto muito feliz, muito grata, muito orgulhosa por ter a minha Iá, a mãe Rose, que está sempre conectada comigo, com os meus irmãos de santo, mandando boas energias, mandando orientações, mandando boas vibrações e todo esse amor, todo esse cuidado, todo esse envolvimento com essa tradição, né, iorubana, essa matriz Queto, né, faço parte da nação Queto, e todo esse contato gera em mim essa vontade de relatar na minha arte, né, essa transição existencial para mim, né? Também a convivência no dia a dia com meu irmão Macaulay, que já é de nação Angola, então tem uma mistura bem interessante, né, de povos na nossa casa, e é mais uma perspectiva para a gente compreender que a nossa África diaspórica também não é uma coisa só, não só a África continental lá, com as suas divisões políticas e nacionais, além das suas divisões familiares, dos povos, sabe, das etnias e etc. A gente aqui é a continuidade de um povo diverso que foi trazido para cá e que já existia aqui, né? Então, hoje também nós temos essas associações diversas em relação às nossas próprias Áfricas. Então, falar sobre isso, por exemplo, essas distinções, esses marcadores, esses diferenciais entre nós, entre esse povo preto que foi homogeneizado, né, dentro desse bloco, dentro dessa marca racial, que não fomos nós que inventamos, a gente teve que passar pelo processo de positivar o conceito para conseguir nos pensar colaboradores um dos outros, né? Nos pensar povos e irmãos novamente. Então, eu penso que dentro da nossa produção tem subjetividades e tem marcadores existenciais muito diversos. Então, eu sei que eu escrevo, tem um público
que vai curtir o que eu escrevo, que vai se identificar com o que eu escrevo, que vai entender a minha contribuição energética se ela estiver conectada com aquela vibração, né? Então, eu já tive várias fases, na verdade, na minha escrita, né? E todas elas estão relacionadas, sim, com essa pegada ontológica, né? De falar de todas as referências cosmogônicas que me acompanham, os deuses em diferentes linguagens, né, de comunicação. Eu sempre tenho essa viagem extracorpórea relatada nos meus textos poéticos, essa metafísica, né, e essa relação com o sobrenatural, né, com o sobre-humano, com o além-mundo. Então, são textos que dialogam com a nossa realidade emocional, afetiva, porque eu falo muito de amor, falo muito dessa interação do povo preto, né? Nessa reconstituição do afeto de nós para nós mesmos, né? Sem esse intelector violento no meio, nesse demarcador aí, que é a escravidão, mas a gente consegue refletir hoje uma construção de amor e de afeto, né? Falando tanto dessa reconstrução da família preta, que é importante também estar na literatura. E agora o meu projeto de escrita, de edição, agora eu tenho editado vários textos meus de outras épocas, mas que cabem dentro desse discurso, é a poesia da ancestralidade, né? Poema Ancestralidade, que é essa poesia que é voltada a essa declaração de amor ao meu eu ancestral, né? Essa declaração de amor ao meu ori, os reflexos que eu vejo dos orixás na nossa caminhada, né, energética, entender os elementos, os inquices também, né? Os elementos da natureza, né? A força da natureza, as folhas. E essa ancestralidade também fala desse afrofuturo, também fala da nossa realidade contemporânea. Então, eu tenho... Minha inspiração tem sido essa produção voltada para esse discurso, né? Que também faz parte da nossa formação do povo preto, também faz parte desse alarido coletivo. Então, a gente precisa ter muitas referências, escrevendo várias coisas entre nós, para a gente conseguir consumir essa literatura preta, né, que é escrito por pessoas pretas, mas também tem um tom direcionado para a população negra, né, no sentido de acréscimo, né, na nossa contribuição artística e literária hoje. E é isso. Acho que eu respondi, né? Com certeza, gente. É isso aí, muito, muito massa, assim, o processo criativo de ambos, assim, né, e dialoga bastante, dialoga também muito com o meu processo criativo, assim, que eu sempre tento buscar coisas que estão em mim e que eu não sei que estão em mim, e às vezes eu sinto que o que eu estou colocando, certos textos que eu coloco para fora, eu penso assim, caraca, será que fui eu mesmo que escrevi isso? Eu tenho essa sensação às vezes, porque, tipo assim, eu sei que fui eu que escrevi, mas, tipo, não fui eu, Macaulay, 24 anos, entendeu? Tem uma coisa, alguma coisa que antecede e que, naquele momento ali, é oportuno de ir para a ponta do meu lápis, tá ligado? E é muito massa isso. E outra coisa que também está muito no meu processo criativo é ter contato constante com a arte preta de maneira geral, como a Kátia falou, dentro da minha casa, com Kátia, e também em Santa Mara, em outros lugares que eu vou passando, sabe? Eu tenho uma das referências também minha de poesia, é o meu mestre de capoeira, que às vezes ele tá falando algumas coisas e ele tá só falando assim, né? E aí você fala, nossa, que texto isso aí, cara, tá ligado? E aí eu sempre lembro também, e aí a gente dialoga com isso que Buba colocou do Ampatebá, de que, pô, na realidade, as primeiras poesias que eu escutei foi as histórias que eu escutei da minha avó, de velho, dos coroa, tá ligado? Que quando você vai ver,
são textos poéticos, tá ligado? Porque tem toda uma forma de contar, todo um esmero com a palavra, né? Um cuidado, né? Da palavra ser passada, da forma como ela é passada, da forma como ela é entoada, a situação que está sendo explicada, sabe? E então a minha inspiração, no meu processo criativo, vem muito assim, né? De as coisas que vêm de antes e por mim se faz material e todo o meu envolto, sabe? Todas as pessoas que estão me acompanhando e tal. Então, nesse sentido, como eu sei que a minha inspiração é essa, eu sempre me certifico que eu estou do lado de bons poetas para a coisa continuar andando, sabe? E é isso aí. Acho que agora, nesse momento, a gente podia recitar uma poesia, né? Buba já lançou, mas eu queria outras. Inclusive, Buba, para você falar um pouco mais do seu livro, assim, para como que as pessoas conseguem comprar o livro, por onde e tal, falar essas informações e larga uma poesia aí depois vem Kátia e larga outra poesia e depois eu vou largar outra. É nóis, vamos que vamos. Tá bom, e o meu livro você pode encontrar no site de Amazon, Google Livro também, Viseu, Livraria Cultural. Eu só estou lembrando desses aqui. Tava em Saraiva, mas agora eu não estou encontrando mais. Mas até lá. É, Antes eu queria reforçar um pouco a questão da referência. Da referência que a Kátia falou aí no início. Eu acho que a questão da referência também me ajuda muito, né, na questão da inspiração. Às vezes a gente chega àquele momento que a gente começa a pensar no algo, a gente vê uma coisa e a gente não se conforma, e fica sem saber para onde ir. E quando você escuta, por exemplo, uma música, ou quando você lê uma poesia de uma pessoa que fala desse mesmo assunto, você aí se encontra. Quando você se encontra ali, você já procura as suas palavras para tirar o que você está sentindo. Eu acho isso uma coisa muito, muito, muito bonita, assim. E uma das referências que eu tenho por questão histórica mesmo, que é Zé Carlos Soares. Eu canto sempre as músicas deles aqui no Unilab e nas outras partes, que é uma pessoa, assim, posso dizer, humilde, com o grupo dele. Fizeram um trabalho maravilhoso numa época tão difícil, onde o crioulo era proibido cantar. E eles escreviam poesias em crioulo e cantavam em crioulo. E faziam aquela coisa no momento. Tipo, o meu projeto agora, no mestrado e da minha licenciatura aqui, é mais sobre função social da música, mas mais através do grupo deles. Então, eles faziam o quê? Eles chamavam as pessoas para a luta, porque a gente estava na luta de independência na altura, mas na altura, tipo, as Nações Unidas já tinha banido essa questão da opressão e tudo mais nesses países que estavam sendo massacrados. Então, estava só acontecendo aí na mata em segredo, mas eles levavam isso para a rádio. E eles cantavam em crioulo, que era proibido. E eles cantavam músicas simples que as pessoas ouviam e que começavam refletindo. Essas músicas até hoje ainda ficaram lá. Então, as referências que eu tenho, às vezes não são só da pessoa, são do momento, da situação e de uma realidade assim vivida. E, por exemplo, uma música que o Zé Carlos cantou em prisão, que eu vou cantar aqui, você vai perceber que não tem muitas palavras, não tem muita letra, não tem muitas coisas ali. Mas quando você escuta a música, você percebe que essa aqui está comunicando algo. Eu vou cantar aqui.
Não sei se o som tá chegando aí do violão. Tá chegando, tá chegando. Tá bom. E galinha de e galinha, ai, eu e galinha diz jau, ai, de galinha. Maneira com pescadores da pera maré, assim também muita pena de adiriba. Maneira com labradores da chora chuva, assim também muita sentir por falta de e galinha, de galinha, ai, eu e galinha, diz jau, ai, de galinha. Então, esta música, o Zé Carlos aqui canta de uma situação que ele estava preso na altura, e onde ele estava preso foi, primeiramente foi Gil de Galinha. E Gil de Galinha, ele conseguiria se alimentar pelo menos uma vez por dia. E quando foi transferido de outra prisão, para outra prisão já em capital, segundo a história, eles só conseguiam beber e a pouca água, porque eles foram presos por questão da denúncia, e que eles também queriam que as pessoas sentissem aí no capital e o que os outros estavam sentindo na mata. E eles escreviam, falavam para as pessoas, mas chegou um momento que eles perceberam, tipo, esse aqui está fazendo um pouco efeito. Eles começaram a colocar pequenas bombas aqui na capital para as pessoas também sentiram o que os outros estavam sentindo na mata. Então eles foram presos por causa disso. E até hoje muitas pessoas escrevem poesias em Guiné-Bissau, cantam músicas, muitas músicas é mais o choro, é mais a lamentação, porque a situação ainda precisa de muita coisa para se consolidar. Não vou dizer que tipo não muda ou não, porque essa mudança também às vezes é questionável. Quando a gente fala da mudança, logo é aquilo ali, de tirar o que a gente tem e colocar o que é de outro e tudo mais. E por isso eu, tipo, há pouco tempo eu estava fazendo um curso, acabei escrevendo uma poesia na trajetória, porque na verdade, eu inspiro não de uma forma tipo estática, eu inspiro mais de uma forma mecânica. Então, a minha escrita não é muito direcionada a algo, é mais motivada pela sensação, pelo ar, na verdade, pelo que eu vejo, por tudo que eu sinto. Lá vai eu, de novo, labutar. Pois é, eu que me mantivo. Enquanto o mundo cansa de atrapalhar. Estou voltando para aquela cadeira do povo, onde ninguém quer sentar. Mesmo assim, todos querem tentar. Por isso te digo, descansar atrapalha. Se cansar, te dá as medalhas. Viva para o que podes. Corre atrás de dotes. Sonha, não temas, mereças. Podes correr atrás do sol, mas não chega perto demais, irmão. Viva andando, correndo, porque a sua meta não cansa de te perseguir. Olha lá, o senhor João no volante, rindo de você. O nosso mundo é esquecido. Por isso, toda a nossa luta é merecida. Obrigado.
Sucesso! Muito boa, muito boa. Muito obrigado pela música, trazer essa referência para nós, né? Ainda mais, sobretudo, que o nosso público majoritariamente é um público afro-brasileiro e aí tem pouco contato com as criações artísticas clássicas da Guiné-Bissau. Inclusive, galera, tem que acessar, tem que procurar, né, cara? Odete Semedo. Vamos lá, galera, entendeu? Neida Marta. É muito bom. É uma coisa assim que é muito rico a gente ter acesso a isso também, à literatura de outros lugares, sobretudo da Guiné-Bissau, que é bem profunda a coisa mesmo, né? É muito massa, é isso aí. Eu acho que isso que você falou aqui é muito importante, procurar essas referências e tudo mais, porque, na verdade, é como o Ampateba diz aqui nessa coisa que eu deixei aqui, nas canções rituais e nas fórmulas encantatoriais, a fala é, portanto, a materialização da cadência. Tipo, os músicos lá da África tudo mais, quando você for procurar a fundo, não a tradução mesmo da música, mas tipo, de onde veio esta música, de que tipo de qual grupo veio esse estilo musical e tudo mais. Quando você procura a fundo, você encontra uma beleza ali maravilhosa, uma coisa que é bem sensacional assim. Por exemplo, muitas pessoas às vezes só escutam assim de longe, ignoram, mas quando você procura cavar ao fundo, é a mesma coisa com a dança. A arte africana, na verdade, é uma coisa que carrega quem somos. Não é uma coisa solta de quem a gente é uma coisa que nos leva, é uma coisa que nos apresenta e representa. Uma vez eu estava dançando aqui o estilo de Tina, o meu amigo Laércio falou assim: quando você estava fazendo assim, dançando, eu me vejo ali no candomblé e tudo mais. Então, aquelas danças ali vai relatar um estilo de vida da sociedade. Por exemplo, na minha etnia, tem uma dança da noiva, dança do casamento, dança dessa coisa. Mas, tipo, a pessoa não vai ali preocupar com aquela beleza e tudo mais. Não. A preocupação é passar essa mensagem. Então, o ritmo, para a gente, passa uma mensagem que explica mais do que simplesmente escrever e deixar esquecer de vez, e quando você quiser lembrar e volta de novo, só ir ler e sai dali. Então, eu acho que essa coisa de procurar essas pessoas, e Neida Marta, outros músicos africanos, além só da questão mais da escrita ali, eu acho que vocês, tipo, as pessoas podem encontrar umas coisas bem maravilhosas, bem lindas, bem interessantes para se aproveitar. E desculpa, Macaulay, por te cortar aí. Não, que isso, meu irmão, que isso. Não. É isso, a gente está aqui no diálogo e é assim mesmo. O nosso modelo de conversa é assim. A gente está sempre conversando, comentando um sobre o comentário do outro, porque o nosso intuito é fazer um tipo de live, de programa mesmo, de discussão diferenciada, dinâmica mesmo. Muito massa, meu irmão. Sabe por quê também? Por exemplo, outro dia, quando a gente conhece, é muito massa. Por quê? Massa, primeiro, que você trouxe o contexto da composição da música que você cantou agora. Isso é muito belo mesmo. É exatamente. Quando a gente vai a fundo, a gente vê, caraca, cara, é uma beleza imensurável. Imensurável, sabe? E outra coisa, quando você conhece também os artistas africanos e tal, e aí a gente, como é afro-brasileiro também, a gente buscar os artistas dos Palopes, é muito interessante porque nós temos vínculos históricos. Além dos culturais, a gente temos vínculos históricos, que é importante a gente reafirmar esses laços, porque temos um destino em comum também. Temos o nosso destino particular, mas temos nosso destino em comum, e isso é muito interessante a gente reafirmar esses laços. Outro dia eu estava andando na rua, em Salvador, aí com quem me deparo? Ramiro Naka. Aí eu falei assim, caraca, o Ramiro Naka passando, cara. Aí eu falei assim, vou lá falar com ele. A pessoa que estava do meu lado falou assim, pô, quem é Ramiro Naka? Eu tive que falar uma referência do Brasil para ela entender. Eu falei, pô, ele é tipo o Djavan da Guiné-Bissau, vamos lá falar com ele.
Aí eu fui lá, aí ela foi comigo também, aí a gente ficou conversando com o cara, eu soltei 2 frases em crioulo, ele ficou super feliz, me deu um abraço, tirou foto comigo. Eu falei, ó, nossa, muito massa, foi uma troca, assim, inexplicável, de tão legal que foi, sabe? Foi muito massa. Vai lá, Kátia, fala tu, solta a voz aí. Pro cara, quando ele tá no Brasil, racista do jeito que quando ele fala Guiné-Bissau, eu sou da Guiné-Bissau, daqui a pouco as pessoas estão chamando ele de angolano, tá ligado? Deve ser muita felicidade ele encontrar alguém que saiba onde é Guiné-Bissau e saiba falar crioulo guineense, tá ligado? Porque isso também é importante a gente falar, sabe, no nosso programa que tem várias pessoas assistindo de diversos níveis, da sua proximidade com esse contexto, né, do continente africano e tal. Gente, é muito problemático a gente chamar os nossos irmãos, tá ligado, de outros países, de angolano, ou a galera que é de São Paulo que lida mais com esses nigerianos, sabe, generalizar o rolê e toda essa consciência de que a África é diversa, né? É um processo ideológico que a gente precisa remontar na nossa cabeça, porque ao todo momento a gente está sendo bombardeado por informações midiáticas, por essas informações coloniais que chegam para a gente o tempo todo, no intuito de desprezar o continente africano dentro das suas subjetividades e potencialidades, né? Então, é todo esse restart, todo esse trabalho de referências, todo esse trabalho de busca. Então, a galera que está aí querendo saber um pouco mais sobre a caminhada de busca de referências pretas, de busca de referências africanas, gente, não fica só no século XIX, não, entendeu? Não fica só idealizando uma África pré-escravocrata, tá ligado? Pré-escravidão, um rolê assim. Tem nossos irmãos aqui, ó, no dia a dia que estão colaborando com a gente e trazendo para a gente a oportunidade de interagir, né? Da gente criar esses laços de afeto, né? Esse laço de irmandade. Então, é ouvir, é conhecer, é buscar as referências que eles nos trazem. Eu fico muito feliz de estar há 2 anos ali na Unilab e a troca é considerável no dia a dia, sabe? Eu aprendo muito com meus irmãos de Guiné-Bissau, de Angola, de Moçambique. Moçambique eu só conheci 2, né? 2 de Moçambique que tinha estudando aqui. Mas ainda assim, o pessoal de Cabo Verde, né, também. Um abraço para minha irmã Dairine, para o Russani. Um abraço para todo mundo aí que está assistindo, São Francisco do Conde. Saudade, gente. E é isso, eu sinto saudade da Unilab só por conta das pessoas mesmo, né? Que da estrutura daquela universidade, que é importante a gente falar aqui, que a gente estuda numa universidade que é o campus mais preto do Brasil, que fica aqui em São Francisco do Conde, na Bahia. É um campus que tem uma perspectiva diferente, tem os estudos decoloniais e tudo mais, que é o quê? Macaulay, 3% dos estudantes no último censo se declararam brancos. É uma universidade preta. 1%. Mas você chega na universidade é tipo zero estrutura, não tem nem água para a gente beber, tem dia que não tem água no banheiro, não tem comida. Então a gente fica abandonado nessa estrutura, sabe, decadente. É o tempo todo ameaça de extinguir o campus. Mas a gente continua aqui porque, na verdade, não só pelo propósito da academia em si, né? Mas por essa interação, sabe, intercontinental. Para mim é uma grande honra poder estudar com tantos estudantes internacionais do continente africano. Para mim é enriquecedor. Todos os dias aprendo uma palavrinha diferente, aprendo uma melodia diferente, um fundamento diferente. Então, para mim é uma honra estar aqui com o nosso irmão Felipe, né, Buba, o artista, um dos artistas mais presentes nos eventos da comunidade unilabiana, né, Felipe Buba. Todos, impreterivelmente, com alguns sucessos, inclusive. Falta. E é muito bom poder te ouvir. Eu quero saber também, Felipe,
sobre as suas produções de música. E aí, tá rolando alguma coisa no YouTube? Tá fazendo alguma live? Porque eu gosto de te ouvir, meu irmão, de verdade. Para mim é muito bom. Macaulay, posso? Tá. Tipo, as minhas produções da música é uma questão que é um pouco, na verdade, às vezes juntar essas coisas com a Unilab, na verdade, com a escola, é um pouco, às vezes dá muito trabalho. Ultimamente aqui, que eu ainda estou trabalhando numa música, na verdade foi a pedido de um amigos aí de Candeias, e do grupo de teatro, me pediram uma música que falava da travessia, do transatlântico, tudo mais. Estava trabalhando aqui no estúdio de Eugênio, porque tem essa questão também da grana para gravar. Eu componho, já tenho várias músicas compostas aqui, mas tipo gravar elas assim dá trabalho, além de trabalho, falta tempo que a gente na core do dia a dia. Mas mesmo assim a gente produz. Por exemplo, eu fiz uma música com Araújo, uma música, na verdade, foi um dia acordei de manhã, eu estava com saudade dos meus irmãos e da casa, e quando eu segurei o celular para olhar e para tentar mandar um oi, eu vi uma notícia que me deixou um pouco triste. Pô, eu escrevi quando saí aí da sala, eu estava conversando com o Araújo, falou assim, Fogo, as suas poesias são como uma música. A gente vai ter que compor isso e a gente compomos aquela música. Mas, tipo, gravar, depois fica com um pouco de dificuldade, mas é uma música que eu já cantei também aí na Unilab. Eu vou cantar só um trecho dela aqui. É muito duro pensar em você, meus irmãos. Todas as vezes que eu penso em você, meus irmãos. Sinto saudade, ao mesmo tempo fico triste. Meus irmãos, só de lembrar que um dia deixei. Meus irmãos, só de lembrar que um dia deixei. Mama África, yeah. Olha, irmãos, na vida aí de nós. Um dia sofrimento na minha acabar. Olha, irmãos, na vida aí de nós. Um dia sofrimento na minha acabar. Então, a gente está trabalhando aqui. Ultimamente eu faço mais mesmo tipo, a interpretação de que cantar as minhas próprias músicas por causa de não gravar elas e tudo mais. Porque temos um trabalho aqui maravilhoso e daqui a pouco a gente o Bartolomeu e os colegas estão propondo que a gente fizesse um projeto de 6 músicas aí, da integração com o pessoal ali, para lançar. Daqui a pouco vai sair, já está em andamento o processo da gravação e tudo mais. Mas estou produzindo sim, porque é uma coisa que eu faço junto com a poesia, porque eu não sei, às vezes eu costumo dizer é arte que me persegue, não eu. Porque quando eu vejo uma coisa linda, ou quando alguém fala uma coisa que me encantou assim, às vezes ali sai uma música, ou sai uma poesia, eu não consigo resistir. Eu começo logo ali compondo algo, fazendo coisas. Às vezes, tem uma música um dia que eu compus,
E a pequenina, minha namorada, estava aí colocando o cabelo numa menina. Sentei, olhei assim para ela, estavam conversando uma coisa, a cabelo compondo uma música ali, que eu achei que eu ia jogar fora logo a seguir, mas depois que eu mostrei a um colega, disse, não, 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 isso não vai ser jogado fora, isso vai ficar. Então, já desde muito tempo, eu sempre andei assim. Eu fazia algo logo na hora e acabava jogando fora, porque eu não tinha um objetivo de ser artista e tudo mais, mas é uma coisa que está em mim, que eu acabo fazendo assim de uma forma bem espontânea. Por isso eu admiro bastante a Kátia, que é a artista do momento, que faz tipo aquela poesia que ela fez para a independência da Guiné-Bissau. Aí foi uma coisa bem encantadora, assim. Fiquei Foi muito clássico. contente. Fiquei muito contente quando eu vi aquele. Eu mandei para os meus irmãos lá da Guiné-Bissau. Eu falei, tá, a gente já conseguiu uma irmã aqui no Brasil. Que tá aí na nossa luta. É isso aí, Kátia. É isso. Massa. A história dia simplesmente Cara, foi a seguinte: eu cheguei naquele dia de manhã na faculdade, eu não sabia que ia rolar. Tinha um café da manhã bafo, uma delícia, todo mundo comendo bolo, a independência da Guiné-Bissau. E aí eu fiquei emocionada, né, de estar participando daquela ocasião, todo mundo arrumado, sabe? O auditório lotado, quase todos os guineenses que estavam na União. Ah, não, ia dar muito mais do que um auditório lotado, né? Todos os guineenses que estudam aqui no Malês. E aí, mano, eu me peguei em um dado momento e eu reparei que não tinha nenhum brasileiro na sala, só eu. E eu fiquei triste, de verdade. Eu falei, que, mano, como que tá acontecendo esse evento aqui, tão importante para a comunidade guineense, a faculdade toda tinha que estar aqui. Eu falei, não, eu tenho que fazer uma homenagem para os meus irmãos. E aí eu comecei a fazer aquela poesia na hora, tá ligado? O Moacir estava do meu lado, Mestre Di, também, nosso artista, Guigui, do rolê, Chifre Preto, também eu quero fazer uma conversa com o Moacir, hein, gente? Coloca aí meu nome, tá? Na lista, quando vocês chamarem o Moacir, eu também quero participar. Saudade do Moacir. E aí eu pedi para ele me ajudar com as partes, com as frases do crioulo, que era só Minha Terra Tambi, avante, para diante, Bissau, Minha Terra Tambi. A parte do final, né? E teve uma hora que eu falei uma parte do texto que era... que eu perguntei, e aí, quem matou a Mica Cabral? Nossa, nesse momento a galera toda interagindo, sabe? Felizes com a contribuição poética. E, de fato, eu uso a ferramenta poética exatamente para ocupar os espaços, né? Para demonstrar afeto, para demonstrar apoio, para demonstrar essa relação e essa conexão que a gente tem. E para mim ali foi muito significante, porque Guiné, para nós, né, para o povo de Axé, principalmente, é uma planta muito sagrada. Então, quando a gente toma um banho de Guiné, é o começo da poesia. Eu não lembro a poesia de cabeça agora, na verdade, cara. Essa poesia está no meu caderno, um dos cadernos que eu tenho no rolê, em algum lugar. Aí gravaram aquela poesia na hora que eu estava declamando lá, postaram no Facebook. Mas eu preciso revisitar essa poesia, né? Porque, de fato, é um marco de conexão, né? Entre mim e a comunidade guineense ali. A partir dali, poxa, muita gente me procurou feliz, satisfeito, sabe, por essa troca. Então, quando eu falo desse amor, dessa troca, dessa compreensão entre nós, entre o povo preto, é a gente compreender a admiração cotidiana que a gente deve estender uns aos outros, sabe? Para nos fortalecer, para nos acolher. Poxa, mano, tu imagina, uma comunidade de pessoas que chegam de outro país para fazer sua trajetória aqui, e uma palavra de alguém que é daqui, tá ligado? Uma palavra de acolhimento, uma palavra de bem-vindos, uma palavra de que, meus irmãos, eu estou muito feliz de vocês estarem aqui, sabe? Isso tem um significado, isso tem um peso. Mesmo que eu não defenda toda essa relação da brasilidade,
que eu não tenha esse demarcador nacionalista em relação a esse país, né, no meu peito. Eu sei que as pessoas estão vindo aqui para cá e estão pensando, pô, eu vou para o Brasil, sabe? Poxa, como que os brasileiros vão me receber? Qual é a percepção dos brasileiros em relação dos pretos brasileiros que eu digo, né? Eu digo os brasileiros no sentido da percepção de quem está de fora, né? E, então, eu acho que a nossa comunidade, a comunidade dos coletivos pretos em todo o Brasil, precisa aprender minimamente como a comunidade africana se compreende, se trata, se acolhe. Olha, gente, eu sempre vejo chegando gente para estudar nos lugares, tem um grupinho de algum amigo que olha torto, que recebe, vou receber fulano aqui, vai ficar um mês, vai ficar 2 meses, mas igual a comunidade guineense, em que todo mundo que chega tem uma família, entendeu? Todo mundo que chega tem um irmão para colaborar, você com bolsa, você sem bolsa, sabe? A comunidade guineense acolhe mesmo os dela, sabe? E quem é de fora também, quantas vezes eu precisei, sabe, de lugar para ficar em São Francisco do Conde, a comunidade guineense ali, ó, de portas abertas para mim, sempre me chamando para interagir nas comemorações, nos eventos, e eu agradeço muito essa porta de entrada, né, que a poesia proporcionou também nesse primeiro momento de contato direto com toda a comunidade guineense. Até hoje eu sou abordada pela galera que está chegando ainda e que viu esse vídeo na internet para me agradecer por esse texto. Então, é gratificante. É só assim mesmo que a gente se tem, né, se fortalece na nossa produção artística, que é para nós mesmos, mano. Eu não preciso ser artista que está perseguindo aquela fama midiática, saca? Para mim é muito mais interessante as galeras que convivem na minha trajetória, no meu dia a dia. Quem é da Baixada Fluminense, do Rolê do Sarau, me conhece. Quem é daqui do São Francisco do Conde, da Unilab, Santa Amaro, conhece a poesia que eu falo, sabe? Pessoas que estão discutindo sobre o nosso povo, que estão pensando essa perspectiva de arte, de apoio mútuo, a galera da comunidade. Então, assim, é um alcance, né? E é uma troca que a gente tem com o nosso alcance, uma troca energética também com o nosso alcance. Então, cada tempo a gente vai abrindo algumas escotilhas e fazendo certas conexões. E é isso, axé. Tem a irmã Jaina também, né, que é uma poeta também. Eu convivi com ela bastante tempo, quando a gente estava junto no projeto de extensão. Tem o Euclides, que é da Angola, que é nosso companheiro também de prosa e poesia. Jamile. Nas duas Jamiles, né? Tem as duas Jamiles. O que não falta é colaboração dessas nossas irmãs que estão aí sempre produzindo uma poesia de afeto, de troca. Tem muitos poetas ali na Unilab, Mandu, Marina, né? Pessoas que estão ali no movimento de Salvador já há muito tempo, a galera que entra no busão para fazer poesia, e que a gente se reúne ali, mas que a gente tem as nossas habilidades artísticas, né? Essa troca. Eu vou ler aqui uma poesia, né? Porque a gente está falando de poesia. Aí eu vou ler uma poesia aqui para vocês, que fala um pouquinho dessa troca da ancestralidade, dessa visão de mundo, né? Dessa visão existencial, afrodiaspórica. Reminiscências. Há lendas que dizem que o barco da morte só leva quem tem 2 moedas, mas minha passagem já foi paga em sangue, antes, durante e depois de Cristo. Eu passo por aqui e fico, devolvo minha beleza às flores e jovens brotos que nascem sorrindo, dou a força às ondas que se misturam na arrebentação, a resistência para a pedra que permanece sólida no gotejar da cachoeira. Empresto o tom da minha pele para reforçar a melanina da noite.
que te carrega e camufla em suas entranhas. Ser, estar, permanecer, existir, resistir, reinventar. Permaneço, refaço o ciclo de uma vida que tentaram nos arrancar. Mas eu não morro. Transfiro, sugiro, refaço, transito. Sou parido precipitadamente em tempo e te dou força, fé, gana, determinação no caminhar. Ancestral não morre. Preto resiste até quando existir vida. Eu não morri e te transfiro essa essência de um eu forjado em nós. O teu grito de presente e tua ação consciente nos levará vivos até o porvir. O meu paraíso é te ver vivo, prosseguindo, progredindo, transbordando dessa herança, criança. África em ti. É isso. Massa, Catita, massa, massa. Gente, vocês só me emocionam, né? Essa música aí de Bua, mais a poesia de Kátia, e a gente falando também sobre o nosso contexto de convivência dentro da Unilab, né? Dentro do Campus Malês especificamente, e a gente constantemente está se deparando assim, com uma cultura pan-africana, sabe? E a gente vê com os nossos próprios olhos e com nossos ouvidos, e poder também estar perto, porque a gente primeiro passa a entender a nossa própria África, a diversidade da África que veio para o Brasil, e como que ela se reconstrói, né? A gente entender isso, e a gente também, com contato com os irmãos, a gente pode tirar ideias românticas, além das ideias estereotipadas, como fome, AIDS, essas coisas, né? E a ideia romântica também sobre o continente africano, sabe? E é muito, muito interessante como constantemente as nossas Áfricas estão se cumprimentando. E às vezes elas estão brigando também, porque é necessário, entende? Mas sempre a gente está se cumprimentando, cara. E é muito massa isso, cara. É muito massa olhar para uma pessoa e dizer, porra, a África que me rege, que mora dentro de mim, cumprimenta a sua. Sabe? É muito massa, é muito massa, é muito massa eu poder dizer, eu sou um sujeito afrodescendente, descendente do Indongo, que veio para cá, e agora eu cumprimento meu irmão Buba, que é Balanta, de Guiné-Bissau. Cara, isso é muito massa, assim, para mim, sabe? É muito emocionante, de verdade. E eu me sinto muito em casa, com toda a diferença que a gente tem no nosso espaço, sabe? Eu me vejo confortável dentro da diferença. E foi muito interessante esse processo para mim, porque eu fui para Cabo Verde, não sabia falar nenhuma palavra de crioulo, nem cabo-verdiano, nem guineense, voltei cheio de vontade de aprender a falar crioulo, e tive a oportunidade de ter pessoas me ensinando nos corredores, e também teve um curso de 6 meses que eu pude fazer como curso de extensão, e assim... E aí eu me percebi que eu me percebi confortável na diferença, porque eu queria aprender. Então, várias vezes, a gente senta, né, no restaurante universitário, e aí tá todo mundo conversando e tudo mais, né? E aí eu sentava, assim, numa mesa, e, tipo, às vezes eu não entendia uma só palavra, mas eu permanecia. Eu permanecia porque eu me sentia confortável naquela diferença. Eu queria aprender, sim, entendeu? E foi muito massa isso para mim, sabe? Falar de África, né, nas nossas diversas Áfricas, para mim, é sempre muito maternal, sabe? Sempre mama a África, sabe? Precious, como diz Desiree, sabe? E eu voltei a casa há pouco tempo atrás, estava na Bahia, vim aqui para o Rio de Janeiro para passar um tempo com a minha família e com a minha mãe. E estar aqui na casa da minha mãe, estar no meu seio familiar, é me revisitar. E é me revisitar muito firme, porque às vezes tem lugares da gente que a gente não quer revisitar. Mas quando a gente volta para o nosso seio familiar, é inevitável, sabe? E no sentido bom e no sentido ruim, sabe? E aí tá aqui do lado da minha mãe me faz me sentir muito emocionado sempre. Assim, né? Às vezes, eu tô na cozinha conversando com a minha mãe
E é conversa comum, assim, né, e tal. E me dá uma vontade de chorar. Mas não é choro de tristeza, nem de saudade também, porque eu tô aqui. Mas é um choro de felicidade, assim, de admiração. Sabe assim, de você ver uma pessoa e você ficar tão admirado que dá vontade de chorar? Às vezes acontece isso comigo quando eu tô conversando com a minha mãe, quando eu tô conversando com a minha irmã mais nova. É muito massa isso, sabe? É muito massa. E aí eu quero recitar uma poesia que eu escrevi para minha mãe quando eu estava com saudade. Né? Agora eu tenho a possibilidade de estar matando essa saudade, mas ela vai voltar porque eu moro na Bahia, né? Então é isso. O nome dessa poesia é Mãe, Saudade. E eu escrevi essa poesia quando ela foi me visitar, no último dia, quando ela estava indo embora. Eu botei assim: já sinto saudades quando você parte, mãe. Você é minha base. Só você viu todas as minhas fases, da primeira, segunda, terceira infância. Você que me conhece nos detalhes, meus horizontes, minhas fraquezas, minhas verdades. Mãe, para mim, você é um anjo, do planeta celestial mais belo, onde o afeto é idioma e o esmero, oxigênio. Todo dia você preenche meu primeiro e meu último pensamento. Veja em mim suas manias, o jeito de falar, de rir, de repetir o que se fala, de instantaneamente dormir. Seus passos lentos refletem a paciência que se tem na alma para não sucumbir. Paz de Oxalá para nós, justiça de Xangô em nossos caminhos. E vida se faz da lama de Nanã. Estejamos juntos no ontem, no hoje e no amanhã. Mãe, sinta em você a força, o poder de erguer-se, de enfrentar de frente o que nos acomete e alegrar-se sempre com o bom da vida, pois a gente merece tudo de bom e de melhor. Admiro o seu zelo por nós. Você é luz, é minha voz. Meu coração sente quando tu vais e balbucia de felicidade quando tu fica. Mãe, você é minha melhor amiga. E nenhum texto, nenhuma palavra, nenhuma poesia pode traduzir o sentimento. Enorme orgulho de ter parte de você comigo. Que sorte que eu tive 7 de fevereiro de 96, numa quarta-feira, às 2h55, de nascer com saúde, mas principalmente por nascer teu filho. Essa poesia eu escrevi para minha mãe quando ela estava voltando para o Rio de Janeiro, e é uma poesia que me emociona, até mesmo eu mesmo escrevi isso, e me emociono com o que eu mesmo escrevi. É, assim, muito massa, muito massa. Gente... Astral, hein? Vamos fazer teu mapa astral. Inclusive, eu pensei muitas vezes antes de botar isso no texto. Sabe como é que é, né? Essa coisa de dar horário e de dar dia, muita magia, né? Então é complicado, mas a gente também é feiticeiro, né? Então eu falei, não, tá de boa, ninguém vai fazer nenhum feitiço contra mim, se fizer vai ter contra feitiço, entendeu? Então eu fiquei de boa de botar isso numa poesia. Gente, 1h25 de papo, acho que a gente tem muito papo ainda para dizer, mas vamos chegar assim, caminhar para o final, né, desse papo assim, muito engrandecedor, muito feliz mesmo de poder ter essa troca aqui com vocês, certo? E aí, gente, queria pedir para vocês fazerem as considerações finais, também queria fazer um pedido para o Buba fechar esse programa maravilhoso que nós tivemos hoje com um som que ele escolher aí, uma música que ele escolher aí para cantar para a gente, pode ser sua própria composição, composição de quem você quiser, meu irmão. O seu canto nos emociona. E só antes de passar a palavra, divulgar para as pessoas que nós do Centro Unificado Pan-Africanista, estamos promovendo uma rádio comunitária, RBG, né, rádio comunitária de matriz africana, e todas as terças-feiras, às 20 horas, a gente tem promovido o programa Quilombismo Digital, e nesse programa a gente tem tido muitas trocas, a gente fala sobre poesia preta, a gente fala sobre literatura, a gente fala sobre música, a gente fala sobre trechos de livros importantes, informes sobre o mundo africano de maneira geral, né? Então, para quem está nos escutando aí, está nos vendo aí,
fica aí na terça-feira às 8 horas, e eu sou apresentador desse programa Quilombismo Digital, essa nova função aí que eu estou me dedicando agora a ser radialista, uma nova função, mas que eu estou fazendo com muito esmero, muito carinho e com muita vontade também. Então é isso aí, passando a palavra aí para vocês darem suas contribuições finais e um som de Felipe Buba para a gente terminar da melhor forma esse programa lindo, essa 8ª edição do programa Birimbau. É isso aí. Passa a palavra. Olha só, eu queria dizer, meu irmão, que você é o apresentador mais lindo da TV online no momento, entendeu? É um cara carismático, adoro ouvir você falar na rádio, adoro ouvir você apresentar esse programa, entendeu? Não tem para ninguém, você é o cara do momento, o apresentador mais famoso do meio africanista de comunicação, Macaulay, ele mesmo, Macau. Valeu, Cista, valeu, a do pé. Sou Macaulete. Eu queria dizer aqui que eu separei vários livros, cara, para falar sobre literatura preta e para dar referência para vocês. Então, eu vou dar rapidamente aqui, ó. Quem procura textos, referências, Solano Trindade é minha referência, tem vários textos, vários livros dele, divididos aí na internet, não é difícil achar. Procurem Solano Trindade, nossa referência preta de poesia. Também tem Alice Mogg, que é um homem preto da subúrbio carioca, que já está mais velho aí também, que está nessa geração aí dos coroa, preto, que não perde o charme. Alice Mogg é um artista sensacional, sabe? Para entender todo esse discurso da malandragem, do ir e vir da rua. Tô mostrando mais as minhas referências mesmo, os livros que eu tenho em casa. Aqui, ó, Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus. Essa mulher preta, que era catadora de papel, tá ligado? Escrevia as suas poesias, os seus diários, o Diário de uma Favelada, esse daqui é o livro que eu mostrei para vocês. É um dos livros mais famosos de Carolina, já foi traduzido para mais de 14 idiomas e distribuído para vários países. Também é uma referência nossa de poesia preta. Aqui, ó, Cut, Negrumos Líricos. O Cut vem trazendo com ele também a geração dos cadernos negros, a galera do Quilomboje. Vamos dizer que dentro da história do nosso país, na construção, né, de uma literatura negra, o Cut é um intelectual que mais vem batendo nessa tecla desde dos anos 70 e até antes mesmo. E toda essa geração dos cadernos negros, que até hoje existe a edição dessa antologia, né? Que são uma edição contos e a outra edição é poesia intercalado. Então você tem a referência aí de vários poetas pretos que começaram a ter esse destaque de divulgação a partir dos cadernos negros. Também é uma pesquisa válida para quem quer saber um pouco mais sobre referências de poesia preta, sabe, escrita literária preta, né? Que também tem os contistas que compõem Caderno Negro. Esse aqui é o livro do momento, a nossa Bíblia da Diáspora. Um Defeito de Cor, Ana Maria Gonçalves. Para quem está procurando um livro para mergulhar com toda essa emoção, né, de ser diaspórico num processo que foi doloroso, né, que tem várias lacunas, né, na nossa percepção de ascendentes, né, de pessoas que possam ter representado aí uma influência cultural, uma influência filosófica, religiosa, ancestral na nossa caminhada, que foram silenciados por conta dessa violência racial toda. E esse livro fala muito dessa trajetória, né, que é a trajetória de Luísa Marim, né? É uma produção literária
é um romance ficcional baseado aí em alguns trechos da trajetória que a gente tem de Luísa Marin, que é essa grande revolucionária que conseguiu retornar para o continente africano, né? Dentro dessa literatura aqui do Defeito de Cor, né? Nosso imaginário, ela fica... Isso ainda é um questionamento, será que Luísa Marin retornou? Né? Porque ela veio de lá, ela foi trazida ainda pequena, e esse livro fala toda essa trajetória. A Conceição Evaristo, poemas de recordação e outros movimentos, sabe? Só estou trazendo aí, ó, a galera da antiga, porque é isso, né? A gente tem aí os nossos irmãos pretos que estão produzindo a sua literatura independente, que estão produzindo poesia, que estão no Facebook, sabe? Que tem seus blogs que ainda não conseguiram publicar. No meu caso, eu ainda não publiquei, né? Porque eu preciso liberar mesmo esse processo criativo para me focar no livro, né? Focar numa editora preta também, focar nessa obra, nessa construção dessa obra, da poesia da ancestralidade. Tem uma galera preta aí que está produzindo muito. Hoje eu tive mais cedo conversando com alguns poetas, meus irmãos. Tem aí a Gabi, né, que está aí também, nossa irmã. Poesia preta de slam, sabe? Todas essas referências do nosso cotidiano. Tem o Davi Nunes, lá de Cachoeira. Um salve, Davi. Estive com ele e a Amália essa semana. Tem o livro dele, Zanga, né? Também é uma referência de busca aí da literatura preta que dialoga com essa perspectiva da ancestralidade. Ele também fala muito sobre o banzo e todas essas nossas necessidades, né, de compreensão desse eu interior coletivo. Também tem essa literatura aí que a galera escreve de formação mesmo, de formação de consciência, de formação política. Tem a nossa irmã Aninha Urafi, né, que está aí sempre no Facebook publicando. Os próprios irmãos, companheiros aí, o Baobá também escreve várias coisas muito significativas para o nosso povo preto, né? Vários artistas, eu tenho certeza que a gente tem referências locais. Eu queria também fazer essa homenagem aqui, ó, para Jair de Ogum, também era um Baba Lorixá, né? E que nos deixou aí na dimensão terrena recentemente. Um salve para a família, Leonardo, nosso amigo, nosso companheiro, e ele também tem os seus escritos, tem livros publicados. Buscar essa literatura, né, de homens e mulheres de referência também, no axé, também é uma literatura válida na nossa construção de referências de literatura preta, e todas essas temáticas que envolvem a construção, né, da nossa identidade a um nível cada vez mais íntimo, mais específico, mais interno, mais subjetivo. Então, tem muitas referências de muitas áreas, de pessoas que dialogam sobre muitos assuntos, que são pessoas pretas produzindo sua literatura, sua oralitura, sua escrevivência, né? E é isso que é interessante para a gente se apoiar, né? Enquanto pessoas pretas, procurar esses livros para comprar. Às vezes é um investimento de R$30 que você vai fazer comprando um livro de um irmão, R$35, geralmente fica dentro dessa faixa, entendeu? Se a gente tem amigos que estão nessa produção independente, vamos sempre apoiar nessa construção, sabe, desse sonho, desse objetivo de trabalho mesmo profissional, né? Porque a galera que está vendendo livro, ela está contando com aquela venda para se sustentar, né? Tem também nossos irmãos que têm os seus fanzines, que estão na caminhada sempre com seus zines feito à mão, com a sua arte ali quentinha, saída do forno, né? E às vezes a gente nem dá tanta atenção, assim, tanto valor. Então vamos prestar mais atenção nessa produção imediata, né? Os nossos companheiros à nossa volta, né? As grandes livrarias estão aí,
grandes referências estão aí, como eu mostrei alguns livros aqui, né, dessas grandes referências que são, assim, a base. E, para fechar, eu queria não deixar de mostrar aqui, ó, Procure por Mim na Tempestade, Marcos Mosiah Garvey, de Pé Raça Poderosa, Seleção, Tradução e Organização, Ciclo de Formação Marcos Garvey. É um livro também que traz essa narrativa, né, dos discursos de Garvey. Para mim, Garvey era um homem muito à frente do seu tempo, um afrofuturista, sabe? Dentro da sua produção literária, dentro da sua produção de discursos, dentro da sua produção de mídia, de notícias. Então, o Marcos Garvey, ele está aí nessas referências constantes. Travou para você também, Buba? É só isso mesmo, essa contribuição que eu queria dar dessas referências, né? Para quem está acompanhando aí a live, a gente ainda não tinha... A gente não se debruçou sobre um conhecimento tão técnico, né? A gente falou mais sobre a nossa prática de literatura preta, né? E eu acho muito importante também. Mas eu deixo aí essas referências para quem veio para acompanhar a live carente, né, de nomes, do que pesquisar na internet, de como acrescentar na sua biblioteca. E é isso. Muito obrigado, a CUP, muito obrigado, Macaulay, muito obrigado à nossa audiência pela participação de hoje. Um beijo. Massa, massa. Então, é só antes de passar a palavra aí para a Buba fechar, é só divulgando o programa da semana que vem, que é no mesmo horário, na mesma plataforma, e a temática vai ser comunicação comunitária, certo? Então é isso aí, passa a palavra para o Buba para fazer esse desfecho aí da melhor forma. Valeu, gente. Vamos que vamos. Então, eu começo aqui agradecendo o convite de poder falar um pouco dos meus escritos e também um pouco da forma como a gente produz e um pouco também da Guiné-Bissau, da música e da escrita da poesia da Guiné-Bissau. Agradeço muito por isso. Vou recitar uma poesia aqui para fechar. Num belo som de tambor, a África eu canto. Na língua dos braçás e dos dogons, canto a África. África, meu canto. O berço que me lançou, que me deu aquilo, que carrega o meu quilo, que me deu um manto, meu crucifixo, a cor da minha alegria. A África me encanta, a África me canta, nela me vejo forte, me vejo real, capaz de ser e poder. Nela me vejo no que eu amo, me vejo no que eu falo, no que eu toco, no que eu pego e no que eu sou. E antes de cantar uma música, eu quero aproveitar aqui agradecendo uma pessoa que me motivou tanto a publicar o meu primeiro livro, quando eu mostrei que é o professor Paulo Sérgio Proença, que é um escritor também, tem livros publicados. Ela é uma das pessoas que me incentivou bastante a publicar o meu livro, o meu escrito e tudo mais. Eu agradeço a Macaulay e ao nosso irmão que está aqui de Baobá, nos acompanhando. E a Kátia também. Contra antiga jajo, alguém nasce kawa, e na baquiang, e na jipining, e na mulingura uriu. Bina passa perto de um grupo de gente, caras conhecidos assim, papão que fala mantenha, a conversa que no pior, conversa que no fosse um armana uju, Nina mo, mai banopo, ibaju, Nina lo,
Lady Seda, Ninalo, Noi Manobo, Ninalo, Lady Seda, esquina de chão de papel, beijos na nguni, na becos de pelo, fico cedo com nunca cacedo, majurus tem se fama, na área de quinzena, 15 que nunca cá 15 pra ver assim, como é 15, Ninalo, Ninangelo, Ninalo, Lady Seda, toma, chuta, essa é a parte que eu danço. Eu agradeço a todo mundo também que nos assistiu aqui, a professora Ana e a todos os meus amigos e pessoal da Unilab. Obrigado. Show de bola!